O mundo todo agora se assusta e o Ministério da Saúde investiga os 2 casos detectados de Delta Crohn aqui no Brasil. Foram 2 estados, o estado do Amapá e o estado do Pará, que detectaram esses casos de Delta Crohn. E a pergunta que não quer calar é: o que é, afinal de contas, o Delta Crohn? Ele é mais transmissível, é mais infectivo, escapa das vacinas? O que falta saber ainda sobre o Delta Crohn? Tudo isso você vai descobrir nesse vídeo hoje, no canal Descomplica aí PhD. Meu nome é Lisandro Borges, meu papel é destruir com as fake news, trazendo informação de qualidade até você. Roda a vinheta. Muito bem, muito bem. A Delta Crohn é a mistura da variante Delta com a variante Ômicron. Quando as duas infectam, as duas variantes, a Delta e a Ômicron, infecta a mesma célula humana, lá dentro, no momento da replicação e no momento da formação dos novos vírions, há uma mistura do material genético da Delta e da Ômicron, gerando a eclosão dessa célula, desses novos vírion, ou seja, os filhotinhos originais lá do primeiro vírus que entrou na célula. Essa replicação gera novas cópias, os vírions, e os vírions usam um pedaço da membrana dessa célula para formar a sua estrutura e teremos novos vírus ativos liberados pela célula. Pois bem, dentro do ambiente celular, no momento da replicação, há uma mistura do material genético da Delta e da Ômicron. Na verdade, a comunidade científica ela não gosta muito de falar em Delta Crohn. O termo correto e mais específico e científico é o AY.4 e o barra BA.1. Então, AY.4 barra BA.1 é a cepa Delta Crohn, que é a mistura da Delta com a Ômicron. Na verdade, eles conseguiram observar no microscópio eletrônico que o Delta Crohn tem a spike, a proteína S, que é essa aqui na superfície, né, que está indicada aqui em vermelhinho. Essa estrutura em vermelhinho é chamada proteína S ou proteína spike, por isso o nome coronavírus, porque tem essa coroa de espinhos e esse espinho é a spike. Muito bem, então na Delta Crohn, a spike ela é da Ômicron e o corpo, a estrutura do vírus é da Delta. Então no Delta Crohn, o corpo é da Delta e a spike, a proteína S, é da Ômicron. Isso é interessante porque a gente sabe que na Ômicron eu tenho 50 mutações específicas na spike que fazem com que a Ômicron seja uma das piores variantes em matéria de infectividade. Não é que ela seja pior que as outras. Ela é mais infectiva, ela infecta muito mais rápido, com muito maior velocidade. Tanto é que a gente viu aí em fevereiro, aqui no Brasil, o paredão de casos da Ômicron, causado então basicamente pelo menosprezo do uso da máscara naquela época, e a nossa taxa de vacinação ainda não estava tão alta assim. Por isso que a gente viu aquele paredão de casos da Ômicron, que agora nós estamos em queda, em baixa de casos e óbitos. Depois eu vou falar sobre isso. Que impacto vai gerar a Delta Crohn na pandemia nos próximos meses? Então eu elaborei 4 pontos principais para você entender qual é o impacto da Delta Crohn sobre a pandemia atualmente no Brasil. O primeiro ponto mais importante é descobrir se a Delta Crohn é mais transmissível ou não. Então, segundo estudos na França, na Holanda, na Bélgica, na Alemanha e na Dinamarca, onde já foi detectada grande quantidade dessa cepa, a Delta Crohn, essa mistura, na verdade, que é a Delta Crohn, nesses países foi observado, então, que não houve um aumento da transmissibilidade. A transmissibilidade é exatamente igual à transmissibilidade da Ômicron. Então, não, a Delta Crohn não aumentou a transmissibilidade, principalmente nesses países onde ela foi detectada. França, em janeiro de 22,
Holanda, Estados Unidos, Bélgica, Alemanha e Dinamarca. E agora aqui no Brasil também foi detectada. Segundo ponto, o espalhamento da Deltacron. Será que o espalhamento é maior ou é menor que a Ômicron? Em relação ao espalhamento, um artigo ainda não publicado do Instituto Helix nos Estados Unidos, que trabalha com genética, genotipagem e avaliação do genoma do coronavírus, nesse estudo preliminar eles conseguiram observar 29 mil amostras bem na época do pico de Ômicron e Delta no mundo. E o que eles viram? Dessas 29 mil amostras, somente 2 eram de Deltacron. Então, em relação ao espalhamento, a Ômicron realmente é líder de espalhamento. E agora a BA.2.2, né, que já está predominando em vários países, que é a subvariante da Ômicron, que já predomina na genotipagem em muitos países. Já tem um vídeo meu no canal falando da BA.2. Item 3. Ela é mais agressiva ou menos agressiva? A Deltacron. Ainda não se tem estudos que corroboram se ela é mais agressiva ou menos agressiva. Por enquanto, que se sabe, nos poucos casos que foram notificados, né, porque a gente sabe que tem muita subnotificação, muita gente que está assintomática e não faz o teste, e aí pode estar com a Deltacron e nem sabe. O que se sabe sim é que o grau de agressividade é igual a da Ômicron. Lembrando que a gente tem aí, tivemos agora em março, abril, quase 50% da população pegou Covid-19. 50% da população mundial. Isso é muita coisa, né? Então, muita gente também recuperada com anticorpo de memória e muita gente também vacinada. Então, a vacinação ela avançou em muitos países, menos no continente africano, infelizmente. Quarto e último ponto. Haverá ou há relatos de escape da imunidade pela Deltacron, ou seja, ela escapa das vacinas, ela escapa dos anticorpos naturais que as pessoas adquiriram Covid e têm os anticorpos de memória. Ela escapa, até o momento não se tem relato que ela escape dos anticorpos naturais de memória e os anticorpos neutralizantes, os induzidos pela vacina. Então, até o momento, não há relato de escape. Lembrando que, como ela compartilha a spike da Ômicron e a Ômicron escapa das vacinas, muito possivelmente há aí 45% de escape vacinal da Deltacron. Mas até o momento não se tem estudos científicos que comprovem essa teoria aqui que eu estou falando para você. Eu estou indo pela dedução mais lógica, porque ela compartilha a spike da Ômicron, e a spike da Ômicron tem 50 mutações que fazem com que ela escape dos anticorpos neutralizantes, tanto da vacina como do contágio. Agora, a consideração final é que a gente tenha calma, ponderação nesse momento, porque estão querendo deliberar o afrouxamento das medidas sanitárias, o rebaixamento da pandemia para endemia e flexibilização geral, liberou geral. Para o surgimento dessa cepa delta, quando a gente aconselha cuidado e cautela. Se você tem um bom senso, continue usando a sua máscara, continue evitando aglomerações, continue lavando as mãos, para cuidar de quem você ama e para cuidar de você mesmo, principalmente se você faz parte do grupo de risco, ou você tem alguma comorbidade, ou você é idoso. Lembrando que o idoso, os anticorpos vão caindo com o passar do tempo. Então é importante o idoso se cuidar muito mais diante dessa nova cepa, a cepa Deltacron. Obrigado pela tua presença aqui no vídeo. Por favor, curte e compartilha com o máximo de pessoas e até o nosso próximo vídeo. Beijo no coração, grande abraço, fui!